Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos mais uma abertura de mercado. Hoje aí uma sexta-feira bem especial, dia que sai payroll lá nos Estados Unidos. É um dia que o mercado sempre tem muita volatilidade. O dado sai às 9h30, então a gente vai acompanhar aqui ao vivo o comportamento do mercado nesse momento. A gente tem, por enquanto, os mercados de bem com a vida no mundo inteiro. Então a gente tem aí uma Ásia fechando meio que no 0 a 0, mas os mercados na Europa e nos Estados Unidos trabalhando no campo positivo. Até a última vez que eu olhei, deixa eu dar até uma olhadinha aqui, os futuros dos Estados Unidos subindo cerca de 0,5%, os futuros na Europa, o DAX, o futuro está subindo 1,5%, ou seja, um dia aí de, pelo menos de início verde, mas acho que o que vai ditar o rumo do mercado hoje, não só lá fora como aqui, é exatamente esse dado que vai sair às 9h30, né? Bom dia a todos aí, Adelina, Ricardo, Ramos e os demais que estão presentes. Então, todas as informações que a gente tem agora, né, são informações que muito provavelmente daqui a alguns minutos vão ficar irrelevantes, né, porque o que vai valer mesmo são os dados de emprego lá nos Estados Unidos, tá ok? Então vamos começar a falar aqui e durante a nossa apresentação a gente fica de olho aí no que pode acontecer a partir das 9h30, perfeito? Vamos começar falando sobre o pregão de ontem, né? A gente, na terça-feira saiu o anúncio do aumento de combustível e aí foi uma notícia fantástica, né? Porque a gente estava comprado em São Martinho e ela veio para um gap bem forte já na quarta-feira e continuou subindo até o final de quarta-feira. Ontem também foi um dia legal para ela, enfim. E aí ontem, na quarta-feira, a gente teve entrada, por exemplo, na Mafrig, tá certo? E aí começaram a sair notícias que dessa vez não vieram a favor das nossas operações, né? Então, duas ações que a gente estava vendido, que era TOTUS e a STEC. A TOTUS meio que no 0 a 0, a gente estava perdendo acho que 1% na operação. Já estopou a gente na abertura do pregão de ontem. E a STEC, que estava dando um lucro muito bom, né? Um lucro de quase 3%, 3,5%. Ontem subiu 1% pelo mesmo motivo, né? Então, o que saiu das duas empresas é um anúncio de recompra de ações. Muita gente ontem, inclusive, né, me perguntou exatamente por que as ações costumam subir após esse anúncio de recompra. Por dois motivos, né? Primeiro, que é meio que a empresa falando, olha, as minhas ações estão tão baratas, né, o mercado derrubou tanto o preço das ações, que eu vou pegar meu dinheiro que tem aqui e vou comprar minhas ações, porque eu acho que a minha empresa vale muito mais. E isso acaba trazendo um fluxo positivo para o papel. E por outro motivo, né, esses anúncios de recompra acabam trazendo um fluxo de compra para o papel, porque se a empresa vai recomprar, vem esse fluxo de compra, né? Esses anúncios de recompra pode ser para curto prazo. Às vezes a empresa fala, olha, eu vou comprar alguns milhões de ações no próximo mês, né? Ou pode ser para um prazo longo, como por exemplo da STEC, que foi um anúncio de recompra de muitas ações, mas por um prazo de 18 meses. Então esse fluxo acaba ficando diluído ao longo do tempo, não é algo que a gente percebe sequer no book de ofertas a essas ordens fazendo sentido, perfeito? Então costumam trazer um fluxo positivo para o papel apenas, exclusivamente no curtíssimo prazo, né? Mas, quer dizer, questão de um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas de pregão. Depois acaba que isso se dissolve e aí volta a ficar importante o que a empresa está fazendo, se ela está dando lucro, se ela está crescendo e tudo mais. O problema é que a gente opera no curtíssimo prazo, então para a gente o que vale é o que vai acontecer até hoje, não o que vai acontecer daqui a 2, 3 semanas, né? Então acaba que para essas duas operações de venda aí a gente teve surpresa ruim. E a gente teve uma surpresa ruim também numa operação de compra. O setor mais bonito que tem aqui no mercado hoje para comprar, se atingir determinado ponto, é o setor de frigoríficos, né? E a gente andou olhando com muito carinho 3 ações de 3 empresas, JBS, a Mafrig e BIF, né? As 3 muito bonitas, e eu escolhi a Mafrig para fazer a minha operação. E aí na quarta-feira à noite, durante o pregão, ela deu compra
subiu, terminou, fechou quase 1,5%, 2% acima do nosso preço de compra e estava tudo lindo, né? Mas aí também uma notícia que saiu logo no início da manhã de ontem, que numa das operações da Polícia Federal ligados à Lava Jato, né, a Marfrig passou a ser investigada, enfim, ela não foi condenada ainda, né, então não dá para falar que ela é culpada, né, por enquanto é só uma suspeita. E, inclusive, ontem de manhã a Polícia Federal estava no escritório da Marfrig, em Belo Horizonte, né, e isso assusta muito os investidores. Então, o imponderável aconteceu, né, a Marfrig caiu e, inclusive, atingiu o nosso stop. Felizmente saímos no stop, porque depois ela continuou caindo. E o setor, por exemplo, como em bife, né, acabou que ontem foi para cima. Quer dizer, se não tivesse tido nada disso, muito provavelmente a Marfrig estaria nos dando alegria. Aí eu lembrei, pessoal, ah, da teoria de Dow, né, que ele falava sempre que o preço desconta tudo, que era mais ou menos ele dizendo que tudo que pode influenciar uma mudança de preço já está embutido no próprio preço, né? Então, o balanço vai ser bom, vai ser ruim, né? O mercado acaba já precifica tudo isso, isso já está embutido no preço. Então ele falava que tudo está embutido no preço, exceto atos de Deus, né? E eu vou mudar aí a fala dele, né? Exceto atos de Deus e ações da Polícia Federal, né? Isso acaba mudando a direção do preço e dando para a gente que está operando aqui alguma surpresa, perfeito? Então a semana que até quarta-feira estava muito boa novamente para o swing trade acabou ficando ruim, principalmente com essas três ações. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente está falando, né? Por exemplo, em TOTOS 3, ela teve, e o pior de tudo, né? Ela acabou voltando tudo que tinha subido ontem, né? Já está aqui perto do nosso preço de venda, né? Então, mas de qualquer forma, stop é stop, tomou, acabou a operação, né? E a Marfrig, olha só, fez esse candle enorme aqui, né? Ela tinha fechado a 7,15 por aí, né? No dia anterior e fez um candle enorme, né? Então, entre a máxima de quarta-feira e a mínima de quinta, ela tem aí quase 15% de queda. Depois ela acabou voltando um pouco aqui e fechou ainda abaixo do nosso stop. Se não me engano, o stop foi 6,59, perfeito? Faz parte, né? Até porque é o imponderável. Então, provavelmente, depois de algumas semanas muito boas de operação de swing trade, essa semana vai ser uma semana negativa. Pelo menos aí é o que mostra os números até ontem, tá? Provavelmente a carteira com algo entre 1,5% e 2% de queda. Enfim, é o imponderável e faz parte, eu sempre gosto de brincar que eu não consigo nem ficar triste, né? Porque depois de um tempo, se você vai ganhar ou perder, acaba que não importa muito. Semana passada a gente teve um ganho de mais de 3% e eu também não consigo ficar feliz. O sentimento indo embora das operações. Eu converso com muita gente durante o dia e as pessoas às vezes se emocionam com algo que dá certo, ficam muito chateadas com algo que dá errado. Eu falo que eu me lembro de quando a gente tinha, no começo, há 10 anos atrás, quando a gente estava começando, quando eu estava começando, e tinha sempre aquela adrenalina grande na hora de enviar a ordem, na hora de entrar uma operação. Cada vez que eu apertava o enviar a ordem, né, parecia que eu estava pulando de paraquedas, né, de tanta adrenalina que a gente tinha, né. Isso acaba que hoje é menos representativo, você não sente muito essas coisas, né. André, mas você está meio para baixo por conta de Marfrig? Não, tô cansado, é sexta-feira, né? Não tem nada a ver com as operações. Então, mas de qualquer forma, foi uma semana ruim. A gente precisa estudar um pouco mais esse final de semana para tentar até evitar esse tipo de envolvimento com uma outra empresa que tem alguma possibilidade de ter notícia no meio da semana para não passar por isso e como passamos essa semana. No primeiro momento até positivo e depois acabou aí ficando negativo na semana, perfeito? Vamos falar, agora já são aí 9h15, né? Vamos falar um pouco do Ibov, o que está acontecendo com ele. Eu acho que eu tô até já cansado, né? Meio de saco cheio de falar dessa condição do Ibov, né? Porque já acho que a quarta ou quinta semana que a gente vem aqui e fala a mesma coisa, né? Tá ficando já chato, mas é porque o mercado não muda, né? Até brinquei aqui que essa aqui é a mínima da década, né? Falei para vocês aqui, ainda não tem nenhum sinal disso, né? Eu vou tirar essa linha aqui também para ficar mais fácil da gente ver, senão fica parecendo um gráfico de analista com aquele monte de linha, né? É bom deixar o gráfico limpo para vocês entenderem melhor, né?
Então, este ponto, mais uma vez, é um ponto de muito suporte. O mercado pode cair até 42.800. Aqui tem bastante suporte, então tem dificuldade para cair. Lembra que eu falava para vocês, poxa, vamos torcer para o mercado subir, porque para baixo vai ser difícil, para baixo vai ter um monte de suporte, para baixo vai ser chato e tal. Justamente por isso, tá vendo? O mercado aqui quer cair, mas não tem força, então fica aqui com dificuldade e tudo mais. Não tem nenhum sinal de alta ainda, perfeito? Porém, a gente tem que observar e ver que das 4 últimas vezes que o preço chegou nesses níveis, das 3 últimas vezes ele acabou repicando, tá certo? Então, mesmo para baixo, né, acaba sendo bem difícil fazer qualquer tipo de operação. Quando a gente vem para o gráfico diário, a gente tem a mesma informação que a gente tem no gráfico semanal. Ou seja, também está difícil, o difusor ainda cruzado para baixo, não ganha força de jeito nenhum. O que a gente pode ficar já atento é, simplesmente por enquanto a gente tem um fundo mais alto que o anterior. Nada que um dia de queda, se vier, por exemplo, um dado ruim nos Estados Unidos, ou se vier muito bom e aí fica mais claro que os juros vão subir e tal. Então, qualquer queda aqui, a gente consegue romper esse fundo sem maiores dificuldades, né? Até porque esse fundo aí está pouco mais de 3%, aliás, 5% do preço que está agora, né? Então, pessoal, a gente está encapsulado entre um ponto de muito suporte e um ponto de resistência, né? Que é exatamente essa linha de tendência no gráfico diário, que a gente já mostrou para vocês aqui, inclusive quando a gente veio para esse repique, né? No dia que à tarde a gente falou, olha pessoal, toma cuidado, que aqui é um ponto de dificuldade, enfim. Então, a gente está encapsulado entre 47.500 e 43 mil pontos, e eu acho que a coisa vai ficar muito boa, né? Muito boa para a gente a hora que a gente romper ou essa região aqui para baixo, tá? Deixa eu marcar a região aqui com vocês. Ou essa linha de tendência aqui, né? Enquanto o mercado estiver nesse miolo, né, essa linha de tendência aqui ou o fundo, enquanto o mercado estiver aqui nesse miolo, vai ser aquela coisa bem difícil, né? Você vai ter na mesma semana operação de compra e operação de venda dando certo, operação de compra, operação de venda dando errado, ou seja, fica numa situação bem mais complicada, tá ok? Então, não tem muito o que fazer com o mercado aqui nessa região, tá bem difícil, perfeito? Enquanto você tem setores que estão subindo, e aí o que eu vou falar daqui a pouco é uma coisa que eu repito sempre, né? Então, enquanto você tem setores subindo nos últimos, por exemplo, 2, 3 dias, YouTube 4, né? Aliás, aqui, né? Então, nos últimos 2, 3 dias vindo aí para uma alta de 4, 5%, ao mesmo tempo você tem setores aí que estão caindo, né? Mesmo o mercado tentando subir um pouco, repicando, né? Então o que acaba faltando, gente, é uma coisa que é muito importante para qualquer movimento forte de mercado, que é unidade, né? Ou seja, vamos subir? Vamos, mas vamos todo mundo? Vamos. Quando você tem todos os setores andando para um lado, é que você tem aqueles momentos de espichada de mercado para cima. E tem também momentos em que vamos cair, vamos. Acaba caindo todo mundo. Você olha para sua grade de ativos, tem lá 150 ativos, tem 140 no vermelho, né? É isso que acaba fazendo um movimento íngreme, um movimento forte de baixa, né? Enquanto você olha como tem acontecido nos últimos dias, 50%, 60% está verde, 50%, 60% está vermelho, ou seja, você sempre tem o contraponto, né? O que está caindo acaba anulando a força do que está subindo, a gente fica se movimentando muito pouco e fica muito difícil da gente pensar em ganhos muito grandes para as nossas operações, né? Quando acontece alguma grande variação, a gente acaba tendo que sair das operações muito cedo porque, vou dar um exemplo aqui como aconteceu com a HGTX3 na semana passada, né? Você tem o preço se espichando e daqui a pouco volta boa parte do que subiu, passa um período grande de consolidação, ou como aconteceu com o Sula 11, volta tudo, né? Então você tem lá o preço espicha, daqui a pouco volta tudo, então você tem realmente uma dificuldade bem grande de fazer essas operações ficarem mais longas, mais tranquilas, enfim, tá ok? Vamos lá, começar a responder as perguntas de vocês. A primeira é do Felipe, de Ambev. André, se a Ambev der entrada hoje rompendo os 20, devo zerar no final do pregão ou dá para carregar para a semana que vem? Felipe, eu acho que a pergunta é muito boa, né? Eu tenho como estratégia nos últimos meses zerar essas operações que eu inicio durante a semana em toda sexta-feira, tá? É claro que eu não quero que a Ambev dê compra hoje, porque eu acho que ela vai subir muito, se ela conseguir romper os 20,00, tá?
Mas se der compra hoje, eu vou fazer exatamente o que eu tenho feito na minha estratégia, que tem dado certo, que tem dado ganho, que tem subido, feito o meu capital aumentar, o capital de quem segue o estudo do domingo aumentar, que é sair na sexta-feira, no final do pregão. É melhor sair às 4h30, 4h40 da tarde, onde você tem maior liquidez, perfeito? E aí a gente vai estudar, se tiver para a semana seguinte outra compra de Ambev, a gente pensa de novo em fazer a operação, tá? Eu acho mais interessante desta forma, tá ok? Pescador falando, André, por favor, comenta CTIP 3, vamos lá. É um gráfico difícil, né, pescador? É um gráfico difícil, até bem pouco tempo a gente estava vendendo, pensando em venda em CTIP, né, justamente aqui porque ela estava com cara de fazer tendência de baixa, né, de fazer onda 3 para baixo. Mas agora começou a ganhar força, rompendo aqui esses 13,39, né? Eu acho que não tem mais por que a gente ficar preocupado ou imaginando essa queda, né? Ela fica parecendo muito mais com um ativo que vai romper o topo. O problema de operação com ela aqui é que fica difícil gerenciar risco, né? Justamente porque se ela subir a partir desse rompimento, né, a partir daqui, o alvo dela é muito pequeno, né, em relação ao risco que você tem de colocar um stop, por exemplo, aqui embaixo, né? Então, não tem um bom gerenciamento de risco. Portanto, eu não vejo muito o que fazer com CTIP não, tá? Se você está comprado, ótimo, torça para rompimento aqui dos 13,93. Se está vendido, torça para não romper, porque se romper esse ponto, eu acho que é o ponto que você tem que stopar a operação, tá ok? E para quem está de fora, eu acho que precisa que isso aqui tenha um melhor gerenciamento de risco para a gente tentar alguma coisa, tá? O Gomes está perguntando de BBDC4 e depois o Baliano de TSA. Vamos falar um pouco dos bancos já para a gente já ficar resolvido em relação a eles, tá? Então, no caso aqui dos bancos, neste momento dos bancos, né, somente BBDC e BBAS, eles acabaram de fazer um novo fundo, né? Então, a tendência de baixa aqui para eles, né, essa onda aqui rompeu esse fundo anterior, por exemplo, tá? Então, a tendência de baixa no gráfico diário existe, né? Mesmo que ela suba aqui nesse ponto, a gente tem que imaginar aqui que essa subida será só e somente só para uma correção de tendência, que daqui a pouco ele volta para fazer um novo fundo, tá ok? Simplesmente porque é mais fácil acreditar na tendência do que na reversão. É o mesmo caso aqui de BBAS, tá? Então, BBAS desceu, fez um novo fundo. Então, se formos aqui imaginar uma próxima operação, ainda temos que pensar numa venda, né? Justamente porque ela tem queda ao longo do tempo, tá ok? Então, tanto para BBDC quanto para BBAS, o que a gente poderia pedir é que elas viessem aqui nessas regiões de média móvel, né? No caso aqui, na BBAS, entre 16 e 19 reais, né? E depois embicasse para baixo, justamente para a gente pensar numa venda, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. É a mesma coisa que acontece com o BBDC4, tá ok? Já veio na média móvel aqui, já veio aqui, já veio aqui, já veio aqui, e todas as vezes virou para baixo e caiu, tá? Então, eu acho que uma boa estratégia, tanto para BBDC quanto para BBAS, é esperar esses ativos entre essas médias, para na hora que embicar, a gente começar a pensar numa venda, tá ok? André, o que você faz quando a ação já abre em gap de baixa e pula seu stop? Muquifo, eu não me lembro disso já ter acontecido comigo, tá? Mas, por exemplo, se Mafrig tivesse, digamos ontem, né? Se ela abrisse a 15 reais o meu stop, deixa eu ver o preço dela aqui para não falar besteira. Desculpa, vamos lá. Se Mafrig tivesse aberto, aqui, o meu stop era 6,59. Se ela tivesse aberto a 6 reais ou abaixo disso, provavelmente pularia, né? Eu sempre coloco, no stop você tem dois preços, né? O preço de disparo e o preço de execução, tá? Preço de disparo é o seguinte, você falando para o home broker o seguinte, olha, se executar 100 ações que seja por esse preço, eu quero que você mande uma ordem para o mercado. Aí o preço de execução é você dizendo, eu quero que você mande uma ordem a preço X para o mercado, tá ok? Existe a necessidade de ter uma distância razoável entre esse preço de disparo e preço de execução para que esse risco de pular o stop seja menor. Então, se meu stop
na Mafrig fosse 6,59, provavelmente a minha execução seria 6,30, 6,20. Tá? Eu sempre deixo 4, 5% de distância entre disparo e execução, para que uma notícia, se acontecer uma notícia ruim, principalmente durante o mercado, e o preço cair por rapidez, não pule. Tá? Eu morro de medo de perder meu capital, né? E morro de medo de pessoas que seguem o que eu estou falando também perder o capital. Então eu sempre falo bastante sobre isso, tá? Agora, se tiver uma queda muito, muito, muito forte e abrir abaixo do meu preço de execução, aí vai pular o stop. O que fazer assim, o que eu faço é simples, né? Zera na hora, não importa a que preço, você não sabe o que está acontecendo, né? O mercado, às vezes a gente vê aí, mas com JBSS saiu e depois voltou tudo. Então eu não vou estopar porque depois vai voltar tudo, né? Só que com o OGX um dia saiu um fato sobre ela, que não tinha nada a ver com a Polícia Federal. Ela abriu caindo e não voltou tudo. E aí, valia 9, abriu a 6 reais. E hoje vale 3 centavos. Imagina se você usasse essa mesma lógica para o OGX. Você ia perder todo o teu capital, né? Todo não. 99,9, né? Ela ainda vale 3 centavos hoje. Então, cara, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual a gravidade daquela informação, porque, enfim, essas informações que saem, não só da Mafrig, mas como saiu da OGX, você vai entender a gravidade dessa informação depois de 15, 20 dias. Né? Naquele momento você não sabe se aquilo vai voltar ou se vai cair mais 50%. Então zera tudo e encerra a tua operação, né? Prudência não vai matar alguém. Provavelmente de vez em quando você vai tomar alguns violinos, mas você não vai correr o risco de perder todo o teu capital porque você ficou imaginando que porque aconteceu com determinada empresa de uma forma, isso vai se repetir. Então é isso. Pulou, zero operação. Deu mais errado do que você podia imaginar, zera e começar a estudar de novo para achar alguma coisa que vai te dar dinheiro para pagar essa conta, tá? Vamos lá, André, a reforma ministerial, acredito que o índice Bovespa reagirá positivamente. Cleidson, não é minha praia, cara, não sei mesmo. Tomara que sim. Eu quero que o Ibovespa reaja positivamente porque eu acho que é mais fácil nesse momento ganhar dinheiro com operação na compra do que na venda. Eu não estou falando que vai subir, ainda não tem nada do gráfico que mostre isso. O que eu acho é que se subir, vai subir com mais força e mais intensidade do que se cair, tá? Na queda vai ser aquele dente de serra toda hora, na minha opinião, né? Na subida vai ser uma subida muito mais íngreme, né? Tomara que ganhe, né? Agora vou deixar o preço me mostrar a resposta disso, tá? André, a VEG ganhou força ontem, foi só um repique? Tomara, Adelina, né? Mas não dá para saber, né? É o mercado bipolar de ontem, né? E da última semana, aliás, a gente consegue observar isso bem, né? Ontem você até teve VEG subindo aí, terminando lá em cima, né? Depois, todos os dias você tem sombras enormes para cima e para baixo e ele não vai para lugar nenhum. Esse ponto em que ela já está, já é um ponto de resistência. Tomara que bate aqui e volte a cair hoje, tá ok? Mas isso vai depender muito do que vai acontecer daqui a 2 minutos. Eu acho que o comportamento do mercado, né? Se o mercado entender este momento aí que enquanto isso eu vou colocando o índice futuro para a gente observar, né? Se o mercado entender essa notícia que vai sair muito boa e subir com bastante força, pode ser que VEG ganhe força hoje, né? Da mesma forma que se o mercado entender aí que a notícia que saiu é bastante ruim, né? E for para baixo, né? Pode ser que VEG não consiga força hoje, né? Então acho que hoje a gente está dependendo realmente da notícia que vai sair daqui a pouco, né? Na verdade, a notícia que vai sair daqui a 1 minuto, né? Então aqui a gente tem o índice, né? E o dólar, né? O índice por enquanto tentando romper topo, o dólar numa congestão danada aqui, né? Nessa maluquice que ele faz, subiu ontem, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, amanheceu lá embaixo, já subiu e já está aqui na média, né? Esperando aí o payroll. Eu nem me importo qual vai ser o número, né? A gente vai ver aí se é bom ou se é ruim olhando para o gráfico, né? O que eu quero, cara, eu sei lá, eu quero que as minhas operações andem, né? Como eu tenho de compra e de venda, tá difícil de saber aqui o que vai ser melhor, né? Mas eu quero só que minhas operações andem. Vamos ver aí, já começa bastante volatilidade, daqui a pouco a gente fica sabendo, ó, já saiu. Por enquanto, a primeira reação do dólar foi de queda, né?
A notícia é boa? Sei lá, cara. Se está comprado ou vendido no dólar? Se você está comprado, é ruim. Se você está vendido, é boa. Então, aqui, daqui a pouco o pessoal vai colocar aí no chat aí quais são os números, se veio acima ou abaixo do esperado, que é o que a gente tem que investigar, né? Por enquanto aqui o índice está tentando romper topo e o dólar vindo aqui para baixo, né? Mas os primeiros 10 minutos de quando sai a notícia, né, você tem sempre muito dente de serra, né, muita sombra, né? O mercado às vezes vai para cima e depois vai para baixo com força, ou vai para baixo com força e depois vai para cima. Daqui a pouco a gente, mais uns 5, 10 minutos, a gente descobre se foi bom, se foi ruim, tá? Mas no primeiro momento aqui o índice continuou no mesmo lugar e o dólar caindo um pouco, tá? Deixa eu tirar aqui, pronto, tá aqui. Agora o índice caindo também. André, bom dia. Os em Minas no curto, topo maior, fundo menor. É uma onda 3, pivô de baixa. Ontem, por favor, no curto. Vamos ver aqui o que é. Você deve estar falando do gráfico de Uzi Minas, né? Nos 60 minutos, vamos dar uma olhada. O gráfico do índice futuro. O índice futuro já está voltando tudo, né? Eu acho que o pivô de baixa de Uzi Minas aqui, o Noix está falando, né? Já foi esse, tá? Então ela fez aqui uma onda para baixo, uma onda para cima, não rompeu o topo, né? E aí fez uma onda 3 para baixo, chegou a 100, 127, 161% aí da onda 3, tá? Então, agora aqui andou de lado e está começando a cair de novo, ou seja, essa onda 3 para baixo no gráfico de 60 já aconteceu, né? Neste rompimento aqui de 3,13, abre caminho para ela cair um pouco mais, a 2,78, por exemplo, tá? Mas eu não gosto de apostar nessa venda aqui para o meu estilo de operação, que não é no gráfico de 60, é no gráfico diário. Se você for tentar pegar esse alvo, até mesmo esse aqui com alvo em 2,20, pensa no stop já aqui, ó, acima de 3,45, que eu acho que já é o suficiente para você tentar essa operação, perfeito? Vamos lá. André, bom dia. Quando nós colocamos um stop que tem conhecimento, enxerga essa ordem, só eu enxergo o corretor... Não, Sérgio, a sua ordem vai... Eu vou te falar como é que funciona aqui na XP, tá? A sua ordem vai para o home broker, né? Outros participantes do mercado não enxergam essa ordem de stop, né? Tem muita gente que fala, não, o gringo só derrubou o preço para pegar os stops, né? Bom, gente, só se você contou pro gringo onde que estava o seu stop, porque senão não tem como ele saber, tá? Então, o mercado não enxerga esses stops porque eles ficam, no caso da XP, na corretora e não na bolsa, tá? André, por favor, comente sobre Tube 4. É a mesma situação que a gente acabou de falar dos outros bancos, e aí eu falei de TSA, né? E Tube 4 ele tem ainda um fundo mais alto que o anterior, mas ainda não convence numa alta, tá? Simplesmente porque, aí deixa eu voltar com o meu indicador, né? Para a gente pensar em reversão, a gente precisa de pelo menos um sinal além do preço, né? Geralmente as pessoas procuram em algum indicador esse sinal. Alguns colocam o ABV, outros colocam o MACD, outros colocam o IFR, e eu gosto desse indicador aqui embaixo, tá ok? Então, quando eu começo a olhar um ativo que não rompeu o fundo anterior e começo a pensar, poxa vida, pode ser reversão, eu preciso que essa linha vermelha esteja acima da linha laranja e a laranja acima da linha preta, né? É o que a gente chama de difusor, né? Com fluxo comprador, tá? Então, neste caso, a gente não tem Itube e Itaú essa condição, tá? Outra possibilidade é de simplesmente traçar uma linha de tendência, né? Esperar essa linha de tendência ser rompida. Então a gente tem uma linha de tendência que é possível ser traçada aqui em Tube nessa região, tá? Enquanto não romper, veio abaixo do esperado, ótimo. Então é por isso que o dólar está caindo, né? Daqui a pouco a gente até explica um pouco sobre isso, tá? Enquanto não romper essa linha de tendência ou esse difusor cruzar para cima, não dá pra gente pensar em compra em Tube não, tá ok? Vamos lá.
Machado pedindo BTOW3. Então, BTOW rompeu a linha de tendência, né? A gente até tinha falado, olha só, tá deixando o fundo mais alto e tal, não sei o que. Só faltava o difusor cruzar para cima, né? Só que aí o preço está perdendo força, tá parecendo muito o que aconteceu com os Minas, com CSNA, com GGBR, com Vale, né? Em determinado momento se armaram para subir, tentaram, mas não conseguiram, desceram, né? Olha, muito atento a essa região de 14,09, Machado, porque abaixo disso pode dar start numa nova venda em BTOW, tá? E stop acima de 15,19, tá? Acho que já é o suficiente para tentar essa operação aí. Vamos lá. BIF3 é o pedido aí do ato, da ata, né? Então, é o que eu estava falando para vocês, né? A gente podia escolher entre BIF e Mafrig. Escolhemos Mafrig. Foi até bonito no primeiro dia, né? Porque ela já rompeu e tal. Mas a BIF é a que ficou. Tá muito bonita. Se comprou, stop abaixo dos 12,47 e alvo aqui em 15,87. Tá bem interessante a BIF, tá? E a hipermarcas em tendência de baixa, passando, tentando fazer ao menos uma correção, tá? Eu não gosto ainda dela para compra, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Por que isso, né? É simplesmente porque o difusor está cruzado para baixo, não tem uma quantidade de candle suficiente para a gente começar a pensar em reversão de tendência e tudo mais, tá? Então, para quem opera gráfico diário, eu acho que não tem nenhuma possibilidade ainda de pensar em compra. Quem opera gráfico de 60 é que pode ficar atento, tá? Porque se ela conseguir romper essa região aqui, tá? Dá para pensar no stop no fundo e uma tentativa de comprá-la aqui nessa região, tá? Que é 17,74. Stop seria abaixo de 14,62. É a possibilidade que tem neste momento aí uma tentativa de pegar esse ativo aí pelo gráfico de 60, tá? Particularmente, eu sempre falo para vocês, eu não gosto de operar swing trade no gráfico de 60, então não vou tentar não, mas para quem gosta, é essa a possibilidade, tá ok? Vamos lá. Taesa. É um gráfico bem difícil, né? Eu estava falando aqui, olha, esse aqui é um ponto de muita resistência, tá parecida com o CTIP, né? Deixa eu começar a apagar isso aqui. A gente falou sempre numa possibilidade de onda 3 para baixo em Taesa, tá? Essa aqui é uma linha de tendência, mas deixa eu apagar aqui também. É igual o CTIP, né? Se romper esse topo e começar a subir, essa possibilidade de onda 3 para baixo se esvai, né? Aí você tem que começar a pensar e ficar muito mais focado no teste desse topo aqui, tá? A única coisa que eu tenho dificuldade é de gerenciar bem o risco, porque o topo não está tão longo, né? Se já tiver comprado, ótimo. O stop, por enquanto, está abaixo de 17,80, tá? E não dá para aproximar muito, que a volatilidade dela durante o dia é grande, então, se você aproxima muito, pode sair de bobeira, né? E torce bastante para ela fechar acima desses 19,30, masco. Eu acho que se a gente tiver um fechamento acima desse ponto, a coisa fica mais interessante para imaginar que ela pode ir até os 20,50 testar esse topo, tá? Vocês falaram do dólar, né? O dólar desceu que nem chumbo, mas já voltou tudo, já está na região que estava aqui antes de sair a notícia, né? Deixa eu só dar uma olhada no índice aqui, como é que ficou. Tinha caído no primeiro momento, aliás, no primeiro momento ficou no 0 a 0, depois caiu, daqui a pouco volta, eu já vejo ele. Vamos falar de Croton, CROT 3. Croton. Olha, quem pediu aqui foi o PDV. Então, Croton é muito bonita para uma nova venda, né? Assim como algumas ações, né? Eu gosto muito quando o ativo recua aqui na média, como o Croton fez aqui, né? Então ela caiu bastante, veio na média, quando rompeu esse ponto aqui, a gente falou, poderia ter feito uma venda, não sei se falei ou não, porque eu não lembro. De novo, né? Caiu, veio na média, voltou, novo fundo, só que agora está consolidando, né? Só que agora está consolidando, andando de lado, né? Quando isso acontece, pessoal, é até melhor, né? Por quê? Porque consolidação no fundo mostra que o ativo está tão fraco que não dá nem para pensar nele voltando na média. Ele não tem força nem para recuar aqui na média para voltar um pouco do que caiu. Mas em compensação a gente tem que ter mais paciência, né? Porque às vezes essas consolidações duram 1, 2, 3, 4 semanas, tá? Então aqui na compra não tem muito o que fazer e a gente pode começar a pensar em venda se perder esse fundo, que é 7,27, perfeito? Então vamos ver aí nos próximos dias o que ela vai fazer exatamente, tá? André, esse difusor está disponível no XP Pro? Sim, Rodrigo, desde segunda-feira, desde quarta-feira, se não me engano.
Então você deve ter, você abriu provavelmente em algum momento o XP Pro e aí tem uma nova versão a partir de quarta-feira, tá? E aí se você vai lá em indicadores, tem uma aba que chama Arena do Investidor. Clica lá que o difusor está lá dentro, tá? São os indicadores que a gente usa lá na Arena do Investidor, que são aquelas salas que a gente fica online durante todo o pregão. Então tem indicador, tanto o difusor quanto essas médias móveis que eu uso, as médias móveis para commodities, estão todas lá nessa abinha dentro de indicadores, tá ok? André Cielo, Predador falando, pois é, Cielo também, assim como o CETIP, assim como o Taesa, tem uma possibilidade grande de onda 3 para baixo, só que por enquanto cai e fica com dó, volta, né? Então tá aqui andando de lado, né? Tem um ponto muito importante para ela, o Predador, que é essa linha de tendência, que é uma linha de tendência do gráfico semanal. Como a semana fecha hoje, para a gente falar, olha, Cielo perdeu força e podemos pensar numa venda com mais força, seria interessante ela fechar abaixo dessa linha, né? Fechou abaixo dessa linha, a gente tem aí uma chance maior aí de vê-la cair, tá? Se fechou acima, a gente pode falar que o mercado ficou aí consolidado para ela, que está difícil de fazer a operação. Mas o importante é que eu não vejo compra ainda no papel, tá? Vixe. Aconteceu alguma coisa aqui ou realmente o índice caiu, isso tudo que caiu aqui, pessoal? Caiu? Então, ó, o pessoal queria saber se os números foram bons ou foram ruins. Ora, foram bons para quem está vendido, tá? Mas ruins para quem está comprado, tá ok? Então a gente já sabe aí como é que foram os números, né? O índice caiu 700 pontos, pois bem. E os índices americanos despencando, é exatamente, né? Olha só o futuro americano, né? O futuro americano estava subindo 0,5%, 0,6%, 0,7%, né? E caiu bastante, né? Olha só. Bom para quem estava vendido, né? Então, os números para quem estava vendido, tanto lá nos Estados Unidos e no futuro do índice, foram ótimos, né? Para quem estava comprado, que complicou um pouco. Vamos lá. André, por favor, Sula 11. Legal, legal. Então, Sula 11 tá, assim, principalmente hoje, se for um dia de baixa, né? Porque o que a gente comentou de manhã, né? Tava tudo apontando para cima, mas podia tudo mudar a partir das 9h30, né? Mudou. Mas Sula 11 tem um ponto que eu gosto muito aqui nela, tá certo? Que é exatamente a possibilidade de, num ponto de suporte de média móvel, ela fazer um pivô no tempo gráfico menor, né? Então, olha só, a gente vem aqui para esse gráfico de 60 minutos de Sula, a gente observa que tem um fundo bem definido aqui em 17,25 e um topo bem definido aqui nessa região de 18,40, tá? Caindo e superando esse fundo, né, que está aqui em cima, aqui embaixo, desculpa, 17,25, não tem muito o que fazer, né? Nem sei o que fazer. Acho que nem precisa fazer nada, na verdade. Mas ela subindo e rompendo esse ponto aqui vai ficar bem interessante aí para a gente pensar em compra, tá? E aí, é claro, vai ter o stop aqui no fundo. Para quem acha que esse ponto aqui não vai ser ultrapassado, tenta tentar um stop mais curto para valer a pena aí aquela relação de risco-ganho, né? Mas eu acho realmente que se ela conseguir ultrapassar esse ponto, ela passa desse topo aqui também, tá? Então é um ativo para a gente ficar de olho, né? Tá bem interessante realmente, tá ok? O Caco tá falando em Agro 3, que vai pagar, eu tô até por curiosidade aqui, deixa eu ver isso aqui. Ela não tem muita, é um ativo que vive uma grande consolidação, né? De 2007 a 2015 aqui, cai e sobe e tal, mas está no mesmo lugar. É muito difícil você fazer qualquer avaliação de análise técnica de ativos que passam muito tempo consolidado, tá? Você falou que ela vai pagar dividendo em outubro, né? 11%. Se você gosta de trabalhar com empresas que pagam bons dividendos, é uma possibilidade. Precisa só verificar a qualidade da empresa, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando a empresa paga dividendo, né, o valor da ação cai na mesma proporção em que ela pagou o dividendo. Então, por exemplo, digamos que hoje a Agro 3 pague o dividendo, a ação está a R$11, perfeito? Ela vai pagar 15% de dividendo, então você vai receber por volta aí de R$1,50 na sua conta, tá? Só que aí na segunda-feira a ação não vai abrir a R$11, a ação vai abrir
R$ 11 menos o 1,50 pelo menos lá que ela te pagou de dividendo. Então você não tem ganho porque a empresa vai te pagar dividendo. Você tem ganho quando a empresa, ao longo do tempo, continua a dar lucro, continua atuando no setor interessante, continua performando bem, e aí o preço da cotação vai subindo, vai subindo, vai subindo. Se ela sair de 11 e for para 22, você vai continuar recebendo uma porcentagem boa de dividendo, provavelmente, os mesmos, por exemplo, 15%, e você vai recebendo muito mais. Desconta do preço do ativo, mas o ativo se recupera e volta lá, enfim. Né? Então pode valer a pena, né? O dividendo acaba valendo a pena quando é de uma empresa promissora. Né? Mas simplesmente comprar porque vai receber o dividendo para depois vender não faz sentido, porque você vai vender por um preço que vai ser descontado o dividendo, entendeu? Bom, pessoal, são já 9h45, já está na hora de eu parar por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Quero convidar todo mundo para o estudo de domingo às 10 da noite, nesse mesmo canal, aqui na Infomoney TV. E eu agora vou lá para a sala da Arena do Investidor. O mercado está começando e vou ficar lá durante todo o pregão. Então, todo mundo convidado a participar lá na página da XP, xpi.com.br, vai na aba Educação e Arena do Investidor. Um grande abraço para vocês, um belíssimo final de semana e até segunda-feira que vem de volta às 9 horas, se Deus quiser. Tchau.